cálculo 1. Na aula de hoje eu vou estar falando sobre derivada de uma função num ponto, ok? Vou estar definindo derivadas e vamos fazer alguns exemplos. Então, definição. Seja I contido em R um intervalo aberto, então esse I aqui é um intervalo aberto, e F de I em R uma função. Dizemos que esta função F é derivável em x0, pertencente a I, se o limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, quando h tende a zero, existe e é finito. No caso afirmativo, tal limite é denotado por f' de x0, isto é, f' de x0 será este limite. Então, explicando essa definição. Digamos que você tem uma função f definida no intervalo i, e você quer saber se essa função f é derivável em um ponto desse intervalo, num ponto x0. Para verificar se a função é derivável em um ponto de x0, você vai calcular o limite desse quociente. Ou seja, você vai montar aqui este quociente, que é f de x0 mais h, menos f de x0 sobre h. Então aqui você vai estar fazendo um incremento no x0, ok? Soma x0 com h, então aqui você vai ter uma diferença dividido por h. E você vai calcular o limite quando esse h tende a zero. Esse quociente aqui é uma razão, a gente chama que é uma razão incremental, né? Você incrementou aqui x0 mais h. Se quando esse h tende a zero, esse limite existir e for um número real, ou seja, ele é finito, então dizemos que a função é derivável no ponto x0, e além disso, a derivada ela é denotada por f' de x0. F' de x0 é uma das notações, ok? Existem outras notações também para a derivada de f em x0. Uma outra notação que é utilizada muito na física é f ponto. F ponto de x0. Então, se você está estudando um livro de física, provavelmente quando você vê f e um pontinho aqui em cima, então isso aqui é a derivada de f no ponto x0. Outras notações ainda é quando você tem, por exemplo, a equação que define f é y igual a f de x. Se você tem que y é igual a f de x e a função f é derivável num ponto x0, nós vamos denotar a derivada como sendo dy dx, ou seja, a derivada de f em relação a x para x igual a x0. Tem várias notações, ok? Depois eu vou trabalhar outras notações também, mas por enquanto entenda que a função é derivável se este limite existe e é um número real finito, ok? Então, vamos ver um exemplo. Primeiro exemplo, suponha que você tenha a função x ao quadrado, a parábola, ou seja, exemplo, seja f de R em R dada por f de x igual a x ao quadrado. Então você tem a função aqui que o gráfico é uma parábola x ao quadrado. Calcule não, vou colocar assim, verifique se f é derivável, em x igual a, vou colocar aqui 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 10. E calcule, no caso afirmativo, vou colocar aqui, no caso afirmativo, determine as derivadas. Determine as derivadas. As derivadas, no caso, é f' de 0, derivada em 1, derivada em 2 e até derivada em 10. E a derivada de f em 10. Ok. Deixa eu
pegar aqui um lápis azul. Vamos verificar se essa função é derivável em cada um desses pontos. Então, observe, a priori, que o conceito de derivada é um conceito pontual, ok? Um conceito pontual. Dizemos que f é derivável em x0, ou seja, ela é derivável no ponto x0. Se uma função for derivável em todos os pontos do intervalo i, nós dizemos simplesmente que ela é derivável em i, mas, a rigor, a definição de derivada é uma definição pontual, ok? Então, neste caso aqui, como eu tenho a função dada por f de x igual a x ao quadrado, eu quero verificar se ela é derivável em cada um desses pontos, eu posso montar aquele limite para cada um destes pontos, ou eu posso fazer de uma forma alternativa, que é a que eu vou fazer aqui. Vou fazer o seguinte, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular, vou verificar se ela é derivável em um ponto arbitrário. E se ela for derivável em um ponto arbitrário, então ela será derivável em todos esses pontos, e para calcular eu vou substituir cada um dos pontos, ok? Então eu vou dizer o seguinte, seja x0 pertencente aos reais. Seja x0 pertencente aos reais, ou seja, x0 é um número real. Então note que vou montar aquele limite para esta função f. Note que o limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, quando h tende a zero, será igual ao limite, quando h tende a zero, repete. E agora, quem é f aplicado em x0 mais h? Neste caso aqui, f aplicado em um ponto x qualquer é x ao quadrado. Em particular, f aplicado neste número x0 mais h será x0 mais h ao quadrado. Menos f aplicado em x0. Ora, f aplicado em x é x ao quadrado. Em particular, para x0, f aplicado em x0 será x0 ao quadrado. Tudo dividido por h. Agora vamos calcular este limite e verificar se ele existe e é finito. Se este limite existir e for finito, então a função é derivável. E o valor do limite será a derivada em x0, ok? Continuando, ali nós vamos ficar com o limite, quando h tende a zero, de expandindo x0 mais h ao quadrado, desenvolvendo o produto notável, vamos ficar com o quadrado do primeiro, x0 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, mais duas vezes x0 vezes h, 2x0h, mais o quadrado do segundo, que é h ao quadrado. Isso tudo menos, repete agora o x0 ao quadrado. E repete o denominador h. Olhando para essa expressão, perceba que você vai conseguir cancelar alguns termos. Então, se quiser, pause e veja o que você pode cancelar. Então, aqui você tem x0 ao quadrado menos x0 ao quadrado. Então, você vai poder cancelar esse x0 ao quadrado com este x0 ao quadrado. E vai obter agora o limite, quando h tende a zero, dessa expressão aqui, ó. 2x0h mais h ao quadrado dividido por h. Como em ambas as parcelas do numerador aparece o h, você vai poder colocar h em evidência. Então, colocando h em evidência, ou seja, fatorando o numerador, você terá h que multiplica 2x0h dividido por h, dá 2x0. Mais h ao quadrado dividido por h, dá h. E repete o denominador. Então, agora, usando a lei do cancelamento, você vai poder cancelar este h com este h. E cancelando este h do denominador, você eliminou a indeterminação. Porque quando x0 tende a zero, o denominador estava tendendo a zero. Por isso que nós fizemos essas manipulações algébricas para eliminar essa indeterminação. Então, neste ponto, você eliminou esta indeterminação do denominador e, portanto, agora você pode passar o limite sem ter problema com indeterminação. Então, quando h tende a zero, você vai calcular facilmente esse limite aqui.
Ou seja, estamos agora apenas com o limite, quando h tende a zero, de 2x0 mais h. Então, note aqui que quem está variando é o h. O x0 está fixo. h está tendendo a zero. Então, 2x0 é uma constante. O limite da constante é a própria constante. Porém, h está tendendo a zero. Então, quando h tende a zero, essa parcela que tem apenas o h vai tender a zero. Então, você vai ficar com 2x0 mais 0, que é 2x0. Ou seja, o limite existe, para qualquer que seja o x0 pertencente aos reais, o limite existe e ainda vale 2x0. Portanto, a função é derivável e a derivada em qualquer ponto x0 será 2x0. Então, portanto, f' de x0 é sempre 2x0. Isso para qualquer x0 pertencente aos reais. Para qualquer x0 pertencente aos reais, porque nós fixamos no início x0 real qualquer. É um fixo, porém arbitrário. Agora, eu estou interessado em saber qual é o valor da derivada no ponto 0, no ponto 1 e no ponto 2. No ponto 0, no ponto 1 e no ponto 2. Então, vamos aplicar em 0, em 1 e em 2. Então, eu quero saber quem é a derivada da função no ponto 0. Quero saber quem é a derivada da função em 1. Quem é a derivada da função em 2. E quem é a derivada da função em 10. Porém, eu acabei de concluir que a derivada da função em qualquer ponto é 2x0. A derivada da função em qualquer ponto é 2x0. Ou seja, eu encontrei a lei de formação da derivada. Com isto, se a derivada em qualquer x0 é 2x0, em particular, quando eu substituo o x0 por 0, eu ficarei com 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. Agora, para x0 igual a 1, vou ficar com 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é 2. Para x0 igual a 2, vou ficar com 2 vezes 2, que é 4. Para x0 igual a 10, vou ficar com 2 vezes 10, que é 20. Então, portanto, eu tenho aqui a derivada no 0, a derivada no 1, a derivada no 2 e a derivada no 10. Um pequeno comentário em relação ao que acabamos de fazer. Note o seguinte, suponha que você tem aqui o gráfico da função f. Na função f é dado por f de x igual a x ao quadrado. É a parábola. E a derivada é 2x0. Então, o gráfico de f vai ser esse gráfico aqui. Parábola, passa pela origem. Então, aqui eu tenho f de x igual a x ao quadrado. A derivada é 2x0. Uma interpretação física para a derivada, que nós vamos ver em aulas seguintes, apenas as interpretações com mais detalhes, é o seguinte. A derivada da função no ponto, entendendo que suponha que você tem que este gráfico representa, por exemplo, a trajetória de uma partícula que está se locomovendo, um objeto que está se locomovendo de um ponto A até um ponto B, ok? Então o gráfico é dado por essa expressão. A equação que define o gráfico é essa expressão. Então o que é a derivada de f? A derivada de f no ponto x0, por exemplo, digamos aqui eu tenho x0, a derivada de f no ponto x0 é exatamente a velocidade instantânea que essa partícula está desenvolvendo quando o tempo variou de 0 até x0, ou seja, a velocidade instantânea no ponto, no instante x0. Okay? Você poderia calcular a velocidade média, mas se você quiser saber a velocidade em cada instante, então a velocidade em cada instante é quando você tem uma pequena variação. Então você teria aqui uma pequena variação de um intervalozinho aqui h. Então se aqui é x0, eu variei h tempo, ou seja, um tempo minúsculo. Então aqui eu teria x0 mais h. Então observa que aqui eu tenho x0,
x0 aqui, então aqui vai ser o f de x0. x0 mais h, então aqui eu tenho f de x0 mais h. Sabemos que a velocidade média é dada pela variação do espaço dividido pela variação do tempo. Variação do espaço dividido pela variação do tempo, ou seja, ΔS dividido por ΔT. Neste caso aqui, a variação do espaço está sendo aproximadamente f de x0 mais h menos f de x0. Ou seja, f de x0 mais h menos f de x0. E a variação do tempo vai ser x0 mais h menos x0, exatamente h. Se eu estou interessado em calcular a velocidade no instante x0, então se é a velocidade instantânea, entende-se que não está variando o tempo. Mas como é que eu vou calcular a velocidade se não existe variação no tempo, já que a velocidade média é variação do espaço sobre variação do tempo? É aí onde surge o conceito de derivada. Ou seja, eu não tenho como variar o tempo, mas eu vou entender que essa velocidade instantânea vai ser o limite desse quociente quando a variação do tempo, aqui ó, que é o h, tende a zero. Então o limite, deixa eu aqui, o limite da variação, o limite, não é, da variação do espaço sobre a variação do tempo, quando essa variação do tempo h tende a zero. Então se o h tende a zero, o tempo praticamente não variou. E essa variação pode ser tão pequena quanto você desejar na definição de limite, né? Ela pode ser, por exemplo, 0,000000000 e você pode botar aqui 1 zilhão de zeros, 1 milissegundos, por exemplo. Então é uma variação infinitesimal. Se este limite existe e é um número finito, então espera-se que ele seja uma boa definição para definição de velocidade instantânea. Então, até quando ele existe e é finito, né, nós vimos que ele representa a derivada da função no ponto. Então, ele é a derivada da função. Ou seja, a derivada da função no ponto pode ser interpretada fisicamente como sendo a velocidade da partícula exatamente naquele ponto, a velocidade instantânea. Então, o que acabamos de calcular aqui, por exemplo, para x0 igual a zero, a velocidade da partícula neste ponto, zero, seria zero, velocidade instantânea. Para o ponto 1 aqui, quem seria a velocidade? 2. Para o ponto 2, a velocidade seria 4. Depois de 10 segundos, por exemplo, a velocidade seria 20. E de fato, quando calculamos para um x0 arbitrário, f' de x0 igual a 2x0, nós acabamos encontrando uma lei que nos dá a velocidade instantânea da partícula em qualquer que seja o tempo. Por exemplo, se alguém perguntar qual a velocidade da partícula que está se locomovendo ao longo desta parábola após 1000 segundos, então basta você multiplicar por 2, foi o que encontramos aqui. Ok? Então com isso nós finalizamos essa parte inicial da definição, que é a derivada da função, e esta pequena interpretação geométrica, interpretação física, depois veremos mais interpretações físicas e geométricas também. Então bons estudos, continue aprendendo derivadas.